Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que têm acompanhado os nossos vídeos desse estudo tão importante sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós chegamos à nossa nona pré-aula. Nós já estamos partindo aí, indo para o final desse estudo, dessas 13 aulas que nós temos. Nós já passamos por 8 aulas e nessa semana nós entramos na nona aula. E nessa semana nós falaremos sobre fidelidade, firmes na fé. Pega a tua caneta, pega o papel, porque nós vamos começar a nossa nona pré-aula. Olá, queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí no coração de cada um de vocês. Voltamos para a nossa nona pré-aula. E essa aula de hoje falará sobre fidelidade. Está um pouco difícil de eu conseguir falar fidelidade, mas é fidelidade, firmes na fé. E o texto áureo dessa lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 13. E a palavra do Senhor nos diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, mas não pode negar-se a si mesmo. E esse versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele nos traz verdades práticas, assim como todos os versículos da palavra de Deus. E a verdade prática dessa lição, que fala sobre a fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito. Então, a fidelidade, que é um fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo Jesus. É um auxiliador, é aquele que nos ajuda. A fidelidade nos ajuda a nos manter firme na fé que nós temos em Cristo Jesus. E o que nós queremos trazer aqui nessa pré-aula, como um objetivo dessa aula, é explicar para vocês que estão acompanhando essas pré-aulas, que estão participando dos estudos, justamente essa questão de que a fidelidade, sendo um fruto do Espírito, ela nos ajuda a permanecer firme, a permanecer fiel na fé em Cristo Jesus, até a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? E qual é o ponto central, então, dessa lição? Qual é, então, aquilo que nós precisamos focar, aquilo que nós vamos para um entendimento do que é a fidelidade? Então, o ponto central dessa lição nos diz exatamente que a fidelidade nos ajuda a permanecer firmes na fé. Esse é o ponto central da lição. E essa lição, o tópico 1 dessa lição, diz sobre o significado da fidelidade. Não é verdade? Fidelidade é uma característica de quem é leal. E nós precisamos aqui, então, nessa lição, justamente saber que a fidelidade, ela é uma característica, então, de uma pessoa que é leal, de uma pessoa que é fiel. Então, qual é a característica de uma pessoa que é fiel? É a fidelidade. O segundo tópico dessa lição tem como tema idolatria e heresia. Um perigo à fidelidade. Bom, nós já vimos que fidelidade é uma característica daquele que é fiel. Agora, a idolatria e a heresia é um perigo para as pessoas que são fiéis. Então, heresia e idolatria são um perigo à fidelidade. Quando nós damos lado, então, a heresias, quando nós damos lado à questão da idolatria, nós temos que tomar muito cuidado,
Porque isso é um perigo quando para a questão da nossa fidelidade, para a questão de nós sermos fiéis ao que nós somos chamados, ao Deus que nos chamou e ao propósito de acordo com o teu Filho Jesus Cristo que está sobre nós. Amém? E o terceiro tópico dessa lição fala sobre a questão de que nós precisamos ser ou sejamos fiéis até o fim. A fidelidade, como fruto do Espírito, nos ajuda a nos mantermos fiéis até o fim. O que nós precisamos aqui compreender, queridos, é que nós precisamos permanecer fiéis até o fim. Queridos, nós, analisando os três tópicos, né, o primeiro, o segundo e o terceiro tópico dessa lição de hoje, que fala sobre fidelidade, né, sobre a questão de permanecermos fiéis até o fim, firmes até o fim, na fé em Jesus Cristo. O que nós podemos concluir aqui, então, é que nós devemos pedir todos os dias para que Deus nos ajude a nos mantermos firmes, nos mantermos fiéis até o final das nossas vidas. Porque a infidelidade a Deus, ela tem feito com que muitas pessoas comecem a ensinar heresias, né? E essas heresias que muitas vezes têm sido ensinadas, têm levado o povo a deixar a sua fé, né? Ou apostatar da fé. A questão da fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda para que nós não venhamos abrir mão das nossas convicções cristãs, né? Quando nós permanecemos fiéis em Deus, nós temos a certeza daquilo que nós carregamos, daquilo que nós aprendemos e nos permanecemos firmes, né, até o final. Então, o que nós precisamos pedir para Deus é que nós possamos todos os dias permanecer firmes até o final. Queridos, e para que nós possamos nos manter então aí conectados durante essa semana nesse tema da questão da fidelidade, nós sugerimos então que você comece a ler ali o Deuteronômio capítulo 6. E no versículo 4, no primeiro dia, leia Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E veja que Deus é o único Senhor. No segundo dia, leia Deuteronômio capítulo 5 e agora foque no versículo de número 7. E veja sobre a questão de que nós não podemos ter outros deuses. No terceiro dia, leia Deuteronômio capítulo 5, versículo 8. E veja sobre a questão então da idolatria, né, de não criar imagens de escultura. Do quarto dia, leia Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e veja que nós devemos amar somente a Deus de todo o nosso coração. No quinto dia, nós sugerimos que você leia Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, e veja que nós precisamos permanecer fiel até a morte. E no sexto dia, leia terceiro a João, no capítulo 5, e veja, procedas fielmente em tudo o que fazes. Terceira João, capítulo 5, para ver a questão de se proceder fielmente em tudo o que nós fazemos. Bom, queridos, chegamos ao final, então, dessa nona pré-aula que fala sobre a questão da fidelidade. Que nós possamos nos manter firmes naquilo que nós somos convictos, da nossa fé cristã. Né? Não vamos deixar que as heresias, né, que a idolatria venha nos afastar, venha fazer com que nós venhamos perder aquilo que nós carregamos e que nós possamos nos manter firmes nesse propósito, que você possa então analisar esse tema, estudar esse tema para que na terça-feira, às 19h30, nós possamos aqui discutir e se aprofundar nesse estudo tão importante. Amém? Deus abençoe e até a próxima terça-feira.